Graça e paz, amados. Tem algum irmão que está nos visitando aqui pela primeira vez? Alguém que aproveitou a chuva, aproveitou esse tempo gostoso, está aqui conosco hoje, essa manhã. A gente queria te presentear com um CD da mensagem da Palavra de Deus. Se tiver alguém aqui que nos visitando, por favor, levante a sua mão para você receber um CD de mensagem. Tá bom. Hoje, o pastor Glênio está voltando, regressando da Bolívia. O pastor Humberto está pregando na congregação de Mauá da Serra. O pastor Eric está fazendo vestibular. E o pastor Dioclemir está de férias. E nós estamos aqui. Amém? Bom, nós vamos iniciar nosso estudo do boletim de hoje. Nós oramos e queremos agradecer a Deus também pela vida do irmão Joaquim Scarpim, que fez aniversário ontem. E eu não vou falar quantos anos ele fez, mas eu ouvi dizer lá que ele parece com o Rolando Boldrin. Vocês acham que ele parece ou não? Não? Intenção sem ação é igual a nada. Esse estudo parece que tem a minha cara, né? Vocês, quem já passou os olhos pelo estudo e viu o quanto de versículo bíblico nós colocamos aqui, mas a gente tem segurança na palavra. A gente tem segurança naquilo que Deus disse. A gente sempre está voltando para a palavra de Deus quando muitas vezes nós temos dúvidas, quando nós temos circunstâncias contrárias à nossa vontade, mas nós buscamos a vontade de Deus. E Deus deixou a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para que a gente pudesse, então, ter esses ensinamentos. E é bom quando a gente está sempre voltando para a palavra e vendo aquilo que Deus quer nos ensinar. E eu gostaria de ler, que vocês me acompanhassem na leitura com atenção, Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz assim: todos, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti. Pai querido, vem nos ensinar, vem nos revelar, vem com o Teu Espírito Santo, com todo o Teu poder, Pai, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Por que não fazer o bem e, contrariamente, fazer o mal é um assunto que poderá despertar tantas perguntas sem respostas na vida de um homem, e cujo assunto é testificado pelo seu próprio modo de agir, que seria quase que irresponsável fazermos uma abordagem simplista e fechar a questão concluindo que se trata de um conflito entre o bem e o mal. Ao buscarmos entendimento nas revelações das Escrituras, o apóstolo Paulo, por inspiração de Deus, nos dá uma base firme e nos ensina que essa batalha diz respeito à influência da lei e da graça na vida do ser humano. Podemos aprender um pouco sobre esse conflito e dizer que se trata de uma guerra entre intenção e ação. Quantas vezes nós temos a intenção, nós temos o desejo
de fazer algo, nós temos planos, mas falta ação. Falta atitude. Falta dar o primeiro passo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e disse assim, quando eu viajo, que eu fico um dia ou dois longe de você, eu venho pela estrada planejando como que vai ser a chegada. Que eu estou com saudades, que eu vou chegar, ela vai estar à porta, sorrindo, me esperando, e eu fico pensando, eu vou falar isso ou aquilo, e vou fazer isso ou aquilo, mas quando eu chego e ela não está me esperando à porta, ou então está preocupada com outros assuntos, e não dá, ela não responde, obrigado. Exatamente, ela não responde à expectativa que eu tinha, imediatamente aquilo tudo que eu planejei vai por água abaixo. É só comigo que acontece isso ou não? Não. Por que será que a minha atitude, que tudo aquilo que eu planejei, depende tanto dessa expectativa que ela não pôde atender? E aí então, logo em seguida, eu me justifico e digo assim, bom, eu não fiz, eu não falei, porque ela também não fez o que eu esperava. E está tudo certo. E tudo aquilo que eu tinha planejado que era bom, não aconteceu. E tudo aquilo que eu tinha planejado que não aconteceu, não vai acontecer nunca mais. Pode ser que aconteça na semana seguinte ou na outra, mas naquela, nunca mais. Passou. Perdemos. E qual é o motivo disso? Né? Qual é o motivo? Jesus, a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ver logo adiante aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês Gênesis, quem trouxe Bíblia aí, Gênesis 3. Vamos ler o verso 6 e o verso 22. Gênesis 3, 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, essa é a diferença do restante das árvores do jardim, não é? Todas as árvores eram boa para se comer e agradável aos olhos, mas somente essa árvore do conhecimento do bem e do mal é que diz aqui na palavra que era para dar entendimento. Então tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. No verso 22, diz assim: então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Aí continua, né? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e tal. E aí nós sabemos quais são as consequências da desobediência que foi que o homem comeu da árvore que não era permitido que comesse. Mas ele comeu para ter entendimento. Então o próprio Deus reconheceu que aquela atitude do homem deu-lhe o conhecimento do bem e do mal. O homem até ali não conhecia o mal. Até o momento em que houve o pecado e que houve a desobediência, o homem então não conhecia o mal. Mas a partir daquele momento, então, o meu coração passou a depender da atitude da minha esposa. Eu não consigo fazer o bem. Eu não consigo, na carne, fazer algo que dependa totalmente de mim. Que dependa da minha vontade. Essa semana eu estava conversando com um irmão que é comerciante,
E no ramo de atividade dele, ele disse que numa reunião, alguém levantou lá e disse assim, olha, nesse ramo nosso aqui, a única pessoa honesta que exerce a atividade honestamente é fulano de tal, que é esse nosso irmão. E ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não faço isso porque eu sou honesto. Porque todos os dias eu tenho vontade de ser desonesto. Todos os dias eu penso em sonegar imposto. Todos os dias eu penso em fazer algo para levar uma vantagem. Mas Deus é que me sustenta. É Ele que me dá segurança. Eu coloco toda essa minha maldade diante de Deus. E aí então é Ele que me impede. É o amor dEle, a dimensão do amor dEle que me impede de praticar o mal. Não que Ele seja perfeito, mas nos sustenta a cada momento, a cada circunstância. Deus vem nos sustentando. E se nós colocarmos diante do Pai, a cada momento, a cada dificuldade, a cada tentação, colocarmos diante de Deus e pedir a misericórdia do Senhor, nós temos a certeza que é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai ter misericórdia e vai nos impedir da prática do mal. Então nós dependemos totalmente do Senhor. Não é que nós vamos ter algum mérito nisso, mas é o Senhor que vai nos sustentar. Há um provérbio popular que afirma: de boas intenções o inferno está cheio. E quer dizer que não basta somente querer fazer o bem, é preciso realmente praticá-lo. No entanto, para praticar o bem, a boa intenção unicamente não é suficiente. A Bíblia explica em Romanos 7, 21, que então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Realmente sabemos, pela revelação da lei, que somos pecadores e não somos justificados por obras, conforme Romanos 3, 20a, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Essa operação do conhecimento e, simultaneamente, do convencimento do pecado, seguida do seu conceito, vem através do Espírito Santo de Deus, que, segundo o livro de João 16, 8 e 9, citando a fala de Jesus, nos ensina: quando Ele, Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Não crer em Jesus é que nos move à prática do mal. Não crer no poder de Deus é que faz com que a porta se abra e nós tenhamos permissão para fazer aquilo que não agrada o nosso Senhor. Quando eu deixo de crer que Deus é suficiente na minha vida, então eu tenho autorização, eu tenho permissão para desejar o mal para o irmão, para julgar as pessoas, para fazer aquilo que prejudica, porque eu não sou capaz. Sem a vida de Cristo eu não tenho nenhuma capacidade. Sem Cristo em mim eu não tenho nenhuma força. O pecado se manifesta. A natureza carnal, a natureza adâmica é que veio mover o meu coração se Cristo não for a minha vida. Por isso nós precisamos não só colocar diante de Deus, mas pedir a Ele que nos dê discernimento, para que a gente possa testemunhar Cristo nas nossas atitudes, testemunhar a vida de Cristo nas nossas intenções, na nossa fala. Quando alguém vem abrir o coração para você, quando alguém vem pedir algum conselho para você, quando alguém vem contar alguma coisa para você, qual é a primeira vontade, o primeiro desejo? Às vezes nós temos até desejo de vingança. Às vezes até a justiça própria nossa fala mais alto. Porque eu, se fosse você, eu faria isso, isso, isso e isso. Mas se fosse Cristo? E se fosse Cristo? Se fosse Cristo que tivesse essa natureza carnal, essa natureza adâmica
que não tem, graças a Deus. Se fosse Cristo, ele poderia dizer o seguinte: olha, se você está sofrendo uma injustiça, você tem que se vingar, você tem que prejudicar o outro, você tem que se sentir bem de acordo com o teu desejo carnal. Mas Cristo, se fosse ver, nos julgar e olhar para nós conforme a nossa natureza velha, ele ia dizer o seguinte: olha, não vale a pena salvar nenhum de vocês. Não vale a pena eu derramar o meu sangue por nenhum de vocês. É isso que Cristo iria dizer. Mas Cristo não levou em conta essa natureza. Cristo levou em conta o amor do Pai por cada um de nós. Cristo levou em conta aquilo que era o plano de Deus para trazer o homem de volta para junto de si. Então ele veio e cumpriu. Ele foi crucificado, morto, derramou sangue e com o sangue derramado pagou toda a dívida que pesava contra nós. Tudo aquilo que veio de Adão, tudo aquilo que veio pelo pecado e que nos condena, foi tirado pelo sangue do Cordeiro. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E aí então hoje nós podemos dizer que nós temos a condição de nos achegarmos a Deus. Temos a condição de entender a dimensão do amor de Deus. E aí a prática do bem não é mérito nosso, não é por nossa própria conta, mas é o Cristo em nós que vem nos sustentar, que vem dar descanso e vem dar discernimento, para que a gente possa deixar de lado tudo aquilo que nos aflige, deixar de lado tudo aquilo que às vezes nos angustia e que faz às vezes a gente pensar em praticar o mal. Mas Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. É Cristo que vem fazer, não somos nós. Graças a Deus por isso, né? Portanto, a lei existe para os que estão vivendo nela e serve para 3 coisas. Trazer o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20b. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mostrar que debaixo dela há condenação. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E C, serve ainda para mostrar o pecado como transgressão. Romanos 4, 15. Porque a lei suscita a ira. Onde não há lei, também não há transgressão. E indo além, serve a lei também para avultá-lo, a fim de que a falta se torne ainda mais indesculpável. Romanos 5, 20a. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, meus amados, se a lei existe, é para que nós tenhamos o conhecimento do quanto nós somos culpáveis. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, se a lei não dissesse que cobiçar é pecado, não seria pecado, não seria contrário à lei. Mas tudo aquilo que a lei diz, não é para que nós possamos deixar de cumpri-la, mas pelo contrário, para que a gente saiba exatamente o quanto nós necessitamos da graça do Senhor. Quando a lei diz que nós fazemos algo, que aquilo está errado, e nós temos a nossa velha natureza que vem dizer que aquilo pode ser manifestado se nós estivermos distantes do Senhor, se nós estivermos dependendo da velha natureza, então a lei vem dizer o seguinte: olha, a prática da lei é pecado. A prática daquilo que é contrário à lei. A lei vem para dizer para nós o quanto nós somos dependentes, o quanto nós precisamos do amor de Deus. Nada que fizermos, nada pode mudar a nossa condição diante de Deus. Apenas Cristo é que vem mudar a nossa condição. Se nós pudéssemos fazer qualquer coisa que mudasse a nossa situação, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Bastaria que Deus dissesse: olha, vocês, cada um faça aquilo que deve fazer, ou aquilo que tem condição de fazer, e cada um de nós estaríamos correndo para buscar a eternidade sem depender da obra salvadora de Cristo. Mas Cristo fez tudo em nosso lugar, por todos. Sabemos sim que nem todos serão salvos, que nem todos crerão.
mas a verdade é que Cristo veio para todos. Assim podemos dizer, com toda certeza, que na prática, nenhum homem jamais conseguiu cumprir a lei. E apesar de Paulo ter escrito aos Romanos, citando Moisés, Romanos 10, 5, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, no mesmo livro, no capítulo 3, verso 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E assim nós agora, com fundamento na palavra de Deus, também concluímos que a lei revela o pecado e não a salvação. Ela produz a ira e não a graça, e nunca poderá ser usada como um meio que conduz à salvação. Pelo contrário, os pecadores são justificados pelo sangue derramado do Cordeiro, que é a justiça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O domínio do pecado vale dizer que é a escravidão ao pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado, diz a palavra de Deus. Aquele que não tem Cristo, ele é escravo do pecado. Aquele que tem Cristo, ele é livre, tanto para pecar como para não pecar. Porque Cristo é que nos leva a não pecar. Sem Cristo, nós não temos essa condição. Então, fazer o bem que eu quero não depende de mim. Às vezes, a gente se encontra como Paulo disse, porque não faço o bem que eu tenciono fazer, que eu tenho desejo de fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse eu dou conta de fazer. Porque para nós, gente, é muito fácil fazer o mal. Essa natureza perversa, essa natureza pecadora, ela faz com que ela nos impele. Então, vamos dizer, para um sapateiro, é muito fácil fazer um sapato. Para um farmacêutico, não é fácil fazer um sapato. Então, se é da especialidade da pessoa, e nós, pela obra de Adão, nós ficamos especialistas em pecar, então fazer o mal é uma coisa que nós sabemos fazer muito bem. Fazemos tranquilamente, sem nenhum esforço. Não precisamos nem pensar. É natural. Agora, fazer o bem depende da vida de Cristo em nós. Depende da manifestação de Cristo na nossa vida. Depende do quanto você está dependendo da vontade do Senhor. Às vezes o mundo diz assim, eu até ouvi uma vez uma definição. O mal e o bem é como se fosse dois cachorros que moram dentro de você, um preto e um branco. Aquele que você alimentar mais, ele fica mais forte e vence o outro. Se você alimentar mais o cachorro preto, que é o mal, então o mal vence o bem. Se você alimentar mais o branco, que é o bem vence o mal. Mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, não há nenhuma condição de nós fazermos alguma coisa, nem de alimentar o cachorro branco. Porque é Cristo que faz tudo. É Ele que consumou toda a obra em nosso favor. Então, Ele vem com tudo pronto já, com a sua fortaleza, com o seu poder. E é Ele que erradica essa velha natureza. É Ele que tira a natureza do mal da nossa vida. Desarraigou-nos, né? Palavra difícil. Ele que tirou essa natureza. Então, nós não precisamos nos preocupar nem de alimentar o cachorro. Porque Cristo é tudo em todos. Então, está tudo pronto já. Basta crer. Pela fé, nós cremos que Jesus Cristo venceu a nossa vida. Cremos que na sua morte, nós morremos juntamente com Ele. E na sua ressurreição, nós ressurgimos em novidade de vida. E agora Cristo é a nossa vida. Cristo venceu o bem que nós queremos fazer. E nós podemos, então, nele,
fazer com que as pessoas vejam a manifestação da vida dele nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa fala. Então, nele eu posso muito bem chegar na minha casa, mesmo que a minha esposa estiver ocupada com outras coisas, mesmo que ela estiver não pensando naquilo que eu estou pensando, com a mesma saudade que eu posso nele, então, deixar isso de lado e, dependendo dele, fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Porque ele é que me fortalece, é ele que fala ao meu coração, é ele que me dá disposição, é ele que me impulsiona a dar esse passo. Não buscando reconhecimento, não buscando, olha, se ela não fizer, eu também não faço. Não. Porque se Cristo fosse esperar que nós fizéssemos alguma coisa para que ele fizesse aquela obra salvadora em nosso lugar, ele jamais teria feito, porque nós não temos condição de fazer nada por Deus. É ele que faz por nós. Então, gente, essa vida nossa aqui pode ser muito bem vivida na prática do bem, desde que nós estejamos dependendo de Deus, dependendo de Cristo, né? A partir da experiência da graça, ou seja, crendo que pela fé morremos para a lei que escraviza o nosso corpo mortal, cuja natureza adâmica é o que nos leva à prática do mal, e que nesse ato fomos atraídos no corpo de Cristo, que a sua ressurreição, na sua ressurreição, ressuscitamos juntamente com ele, em novidade de vida, passamos a ter a vida de Cristo e produzir frutos dignos para Deus, que é o bem. Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu trouxe aqui uma historinha que eu li ontem em casa, e diz assim: George Thomas, um pregador inglês, apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no balcão e começou a falar. Estava andando pela rua ontem e vi um menino levando essa gaiola com 3 passarinhos dentro, com frio e com medo. Eu perguntei: menino, o que vai fazer com esses passarinhos? Ele respondeu: levá-los para casa, tirar as penas e queimá-los. Vou me divertir com eles. Quanto você quer por esses passarinhos, menino? Ele perguntou. O menino respondeu: o senhor não vai querê-los? Eles não servem para nada, são feios. O pregador os comprou então por $10 e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo com as pessoas aqui na terra. E Satanás respondeu: estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar, a usar o revólver, a odiar umas às outras, a casar e divorciar. Ensino a abusar das criancinhas. Ensino o jovem a usar drogas, a beber e a fazer tudo que não se deve. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou: e depois, o que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Jesus perguntou: quanto você quer por eles? Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. Trato feito. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nos esquecemos de Jesus? Acreditamos em tudo o que nos ensina,
mas sempre questionamos as coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com Deus, mas não querem conhecê-lo e amá-lo. Muitos dizem, eu acredito em Deus, Satanás também, mas não fazemos nada por ele. Essa historinha me chamou a atenção. Porque nós podemos, todos os dias, inclusive a capa do boletim de hoje, se vocês leram, vocês podem ter prestado atenção que na capa do boletim, o assunto é esse. Todos os dias, nós queremos cuidar dos nossos interesses. Nós queremos fazer o bem, entre aspas, em nosso favor. Nós queremos acumular riquezas, nós queremos ter prestígio, nós queremos ter honra, nós queremos ter consideração das pessoas, nós queremos ter amigos, mas não queremos ser amigos. Nós queremos para nós, mas não queremos para os outros. Nós queremos prestígio, mas nós não honramos as pessoas. Nós visitamos aqueles que são agradáveis, mas fugimos daqueles que não nos agradam. Nós temos muita facilidade em buscar aquilo que nos satisfaz a nossa carne, mas não o que satisfaz a Deus. A prática do mal é fácil. Fazer o bem é aquilo que Paulo fala. Fazer o bem é Cristo em nós. Senão nós não temos condição. Então Cristo pagou o preço. E agora? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Ou nós só vamos querer, como diz aqui a capa do boletim, nós só vamos querer chegar no final, a hora que estiver no leito de morte, então eu peço a misericórdia de Deus. Então eu quero que Deus me perdoe, eu quero ir para o céu, mas durante toda a minha vida, em nenhum momento, eu fiz nada que agradasse ao meu Senhor. Em nenhum momento. Uma perguntinha, gente, vocês não precisam me responder. Uma perguntinha, que é muito fácil. Quem é nascido de novo? Fala daquilo que lhe é próprio. Quem é nascido de novo tem Cristo no coração. E a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você tem Cristo, você deve falar de Cristo. Se você fala de Cristo, quantas pessoas você já levou para Cristo? Quantas pessoas conheceram o Evangelho e conheceram a salvação por meio da tua vida? Por meio do teu falar, por meio do teu testemunho. Quantas vezes você falou de Cristo nessa semana? Não precisa responder. Pensa aí no teu coração. Porque nós sabemos muito bem fazer o mal. Nós sabemos muito bem prejudicar as pessoas. Mas fazer o bem, isso nós não sabemos. Quando Paulo diz que o bem que gostaria de fazer ele não faz, mas o mal que não gostaria, esse ele faz, está expressando uma realidade não somente para ele, mas para toda a humanidade. Porém, em seguida a essa afirmação, ele explica que está se referindo ao pecado que nele habita, pois no verso 20 do capítulo 7, ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. No verso 24 do mesmo capítulo, vem a pergunta fatal. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou deste corpo mortal? Porém, em seguida, no verso 25, trazendo esperança, o mesmo Paulo responde: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa pergunta que Paulo, esse conflito que Paulo teve, né? Esse conflito que Paulo teve, que é o pecado que habita em mim, o que faz com que a manifestação do mal seja presente na minha vida. Mas nós temos aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará desse mal? Quem me livrará desse desejo da prática do mal? Graças a Deus por Cristo Jesus. É Ele a resposta.
É Cristo que me livra, que me livrou. Ele já fez a obra. Ele não precisa fazer mais nada, tudo já está consumado. Agora depende de eu crer. E a palavra diz assim: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa. É uma promessa de Deus. E porque a gente pensa assim, bom, se eu crer no Senhor Jesus, a minha família toda será salva de carona. Porque eu estou crendo, e a palavra diz isso, mas não é assim que diz a palavra de Deus. O fato de eu crer, o fato de eu ser nascido de novo, de eu crer na minha morte e na minha ressurreição, não leva o meu filho à salvação. O que leva o meu filho à salvação é meu testemunho dentro da minha casa, é a minha conduta diante dele, é a minha vida sendo pregada dia a dia dentro da minha casa. Isso leva as pessoas, sim, à salvação. Porque as pessoas querem que veem Cristo em você, elas querem esse Cristo que está em você. Porque quando a manifestação de Cristo dentro da tua casa, com certeza, todo o fruto do Espírito vem se manifestar. O amor, a paz, longanimidade, benignidade. Não há desejo de mal uns para com os outros, mas sim o bem, o fazer o bem. Então, essa manifestação de Cristo dentro da sua casa leva todas as pessoas à salvação, graças a Deus, por Jesus Cristo. Temos no capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando para judeus não salvos que conheciam e viviam debaixo da lei, sobre a necessidade radical de se entender a função da lei dentro dos propósitos equilibrados de Deus, para a salvação dos pecadores, por meio de Cristo. Então, Paulo vem falando aqui para judeus que eram legalistas, fariseus, que eram cumpridores da lei e achavam que pela lei eles teriam a salvação. Eu faço tudo isso, é como aquela parábola que nós conhecemos, é bem conhecida de nós, a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu chega diante do altar e diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu não peco, dou os dízimos, jejuo, faço um monte de coisa. E aí então a palavra diz que o publicano não teve coragem nem de levantar os olhos. E disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o publicano se reconheceu pecador. E no final a parábola diz: quem saiu dali justificado? O publicano, e não o fariseu. Não é a lei que justifica, não é a lei que salva, não é a lei que nos leva a presença do Senhor, mas é por sua graça, porque nós temos que reconhecer que nós necessitamos da graça do Senhor, reconhecer que somos pecadores e que dependemos dessa obra para a salvação. Não podemos fazer nada, mas é Cristo que já fez tudo. E aí então ele continua, porém no capítulo 5 de Gálatas, está falando para crentes que já conheciam o Evangelho. Agora então ele está falando para um outro público, né? O apóstolo, bem apropriadamente, escreve sobre a graça, lembrando no verso 1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E em seguida, usando o verbo no imperativo, exorta, concluindo o verso: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De qual escravidão Paulo estava se referindo? Em João 8,34 lemos: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, Paulo falava da escravidão ocasionada pelo cometimento de pecados. No verso 17 e 18 do mesmo capítulo 5, citado acima, da carta aos Gálatas, está escrito: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O nosso espírito, que era antes morto pelo pecado, foi vivificado pela vida de Cristo. Então, hoje, a manifestação pelo Espírito, essa manifestação de Cristo em nós, que é para o bem. Onde Cristo se manifestar,
com certeza é para o nosso bem. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não tem desejo para o mal. Não é Deus que nos castiga. Não é Deus que leva aquele que não crê para o inferno. Não é Deus que faz com que a gente sofra. Pelo contrário, é o pecado que habita em nós, ou os pecados praticados, as consequências desses pecados, é que nos levam ao sofrimento. E se estamos debaixo da lei, nós queremos mérito para nós. Eu quero salvação porque eu sou cumpridor da lei, eu venho na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro, mas isso não é o que salva. O que salva é crer que Jesus Cristo venceu a tua vida. É crer que aquela obra, aquela morte, foi a tua morte, a minha morte, foi a nossa morte. E a partir desse momento, gente, se nós cremos nisso, então a nossa vida tem uma transformação, tem uma mudança. E aí então Paulo que dizia antes, porque o bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa mesma dúvida pode estar aí no teu coração. Essa mesma situação pode se encontrar em nós a cada dia, todas as horas. Bem, se ao sermos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça, e sendo o Espírito contrário à carne, para que não façamos o nosso querer, e sabendo ainda que o bem que quero está somente na minha intenção, pois não consigo realizá-lo, podemos buscar entendimento na própria carta aos Romanos, no verso 18 do capítulo 7, onde Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu posso ter a intenção, mas o fazer, eu não dou conta. Eu não dou conta. Na carne eu não consigo. Nós podemos entender que nós estamos acostumados a conviver com a obra da carne. Nós estamos acostumados a ver a inveja, os ciúmes, as dissensões, nós estamos acostumados a ver. Vocês já viram alguém que tem raiva quando vê o sucesso do outro? Tem gente que não pode ver outra pessoa prosperar. Tem gente que não pode ver o seu concorrente ir melhor que ele. Tem gente que tem raiva do marido da esposa. O casamento não é um jogo de frescobol, é um jogo de tênis, onde há uma disputa, um quer ganhar do outro. A esposa que tem um salário maior que o do marido é um problema. Porque o marido não se conforma da esposa ganhar mais. Pode ser que o casal se dê muito bem, pode ser que eles tenham um sistema que funcione. Mas no fundo, se tiver coragem de falar, vai falar. A gente passa um verniz, né, por cima. O que vocês estão vendo aqui é uma coisa que eu não sou. O que vocês estão vendo aqui, vocês não conhecem meu coração. E eu não conheço o coração de vocês. Vocês conhecem e estão vendo aqui aquilo que eu quero mostrar para vocês. Aquilo que eu permito que vocês conheçam de mim. Quem conhece o nosso coração é Deus. E eu já falei aqui uma vez para vocês que tem um livro que diz que o título do livro é assim: o que você faz quando ninguém está vendo? Às vezes uma pessoa chega para você e fala: puxa vida, Deus me abençoou, eu fiz um negócio, ganhei um dinheiro. Você fala: puxa, que bom, olha, parabéns, Deus te abençoe. Vira as costas: caramba, não podia ser comigo? Deus não podia ter dado esse negócio para mim, não podia ter dado esse dinheiro para mim?
E a vida de Cristo em nós diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Andar junto, né? O mundo tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que significa exatamente isso: morrer abraçado. Você é meu amigo, nós vamos morrer abraçado. O que significa isso? Qualquer que seja a circunstância, meu amigo. Na alegria, na tristeza, na dureza, no dinheiro, qualquer que seja, aqui ou lá adiante, qualquer que seja, nós vamos morrer abraçados. Eu acho que os casais deviam fazer esse tipo de voto. Um para o outro, nós vamos morrer abraçados. Porque a própria palavra diz, é uma só carne. Uma só carne não se divide na hora que um está de um jeito, outro está de outro. Uma só carne é morrer abraçado mesmo, literalmente. Mas tem casais que têm conflitos porque há diferenças, porque você pensa de um jeito, eu penso de outro, né? Você quer gastar numa coisa, eu quero gastar noutra, e assim vai. Você quer viajar para um lugar, eu quero para outro. Então, meus amados, Cristo veio para nivelar todo mundo. Cristo veio para dizer, olha, não tem bom. Aqui não tem nenhum bom. Nenhum sequer. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos nós. O marido, a esposa, os filhos, os amigos, todos. O pastor, o pregador, todo mundo. Todo mundo carece da glória de Deus. Onde que nós paramos aqui? Cristo nos libertou do pecado e nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a amar, não só de intenção, mas de ação. Romanos 5,5 nos ensina: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quando a gente lê aqui discípulo de Jesus, a gente lembra logo dos 12, né? Quem que é discípulo de Jesus, né? É João, Pedro, Tiago, e o Fernando, e o Mário. Não é discípulo de Jesus? Todos somos discípulos de Jesus, né? E a palavra diz que os discípulos seriam conhecidos pelo amor. Como que é esse amor? É o meu amor? Não. É o amor de Deus que é derramado do meu coração. E qual é o amor de Deus? É o amor ágape. É o amor incondicional. É o amor que me diz assim, olha, você vai chegar na tua casa, a tua esposa vai estar brava porque você faz 2 dias que está fora, ela vai estar mal-humorada, ela vai estar fazendo outra coisa, mas mesmo assim você vai chegar e vai dizer que a ama. Senhor... eu tenho que fazer isso? Tem. Porque ele pode dizer, porque eu fiz isso. Porque ele nos amou de tal maneira e provou o seu amor, que deu o seu filho a morrer por isso. Jesus Cristo morreu para que eu tivesse condição de chegar para minha esposa, mesmo sem ela fazer nada do que eu estava pensando, e dizer para ela, olha, eu não tenho condição. Por mim, eu queria dizer, olha, você é uma ingrata, porque eu faz 2 dias que estou fora, estou com saudade, e um monte de coisa. Mas o amor de Deus me capacita. Dizer, olha, eu te amo. Gente, não é brincadeira. A gente reconheceu o que Cristo fez, a gente reconheceu o amor de Deus. Gente, nós precisamos ter essa dimensão, porque senão a nossa vida fica só do mal, só do mal. Nós ficamos querendo reconhecimento. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, um pregador de São Paulo, ele estava dizendo assim, olha, Deus precisa tratar comigo, porque o que mais me machuca é falta de reconhecimento. Olha só, a pessoa quer, né,
chegar num lugar e olha, chegou fulano. Fulano de tal é o cara. Gente, Jesus morreu na cruz. Você sabe que morte de cruz era a pior morte do pior criminoso naquela época. Era a pior condenação. Morrer já é uma condenação. Morte de cruz era pior do que morrer. Era morrer sem honra, morrer desonrado, sem nenhuma reputação, sem nenhum prestígio. Era a pior morte. Era a minha morte e era a tua morte. E Cristo morreu. E como diz o texto que eu li para vocês aqui, ele disse para Satanás, isso não é bíblico, viu gente? Isso é uma história do pregador. Mas trato feito. Trato feito. Ele topou. Satanás pediu o preço. Todas as tuas lágrimas e todo o teu sangue. E ele topou. E nós queremos ter mérito. Não, eu faço bem, porque afinal de contas eu sou capaz de fazer o bem. Não, não sou capaz de fazer nada. O amor incondicional de Cristo faz com que o fazer o bem seja possível, porque ele disse que se permanecêssemos nele, daríamos muito fruto. Olha só, permanecer em Cristo. Lá em João 15, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, dá muito fruto. Quem permanecer em mim, dá fruto. Permanecer em Cristo. João, ao falar das características dos filhos de Deus, daqueles que foram libertos para amar, disse que neles reconheceríamos o amor e que o amor apareceria em suas obras. 1 João 3, de 16 a 18, diz assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor é atitude. O amor não é somente intenção. Por isso que o título do nosso estudo, intenção, sem ação é igual a nada. Não adianta eu somente ter a intenção. Não adianta eu somente ter o desejo, se isso não se transformar em atitude. Porque uma forma de pregar o Evangelho é você ter a sua vida, na sua vida, a manifestação do amor de Deus. Aí as pessoas podem, então, entender um pouquinho. Não é perfeição, não, gente. Não estou falando para vocês que a sua vida tem que ser uma linha reta. Você não faz nada de errado. Você não peca. Você não às vezes, não ira. Nada disso. Estou falando para você que, de qualquer forma, a manifestação de Cristo vem te corrigir. E olha, e tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente reconhece que nós estamos, às vezes, pecando, quando a gente reconhece que nós estamos errando, então nós podemos ter a oportunidade de nos arrependermos, de falar sobre aquilo. Quando eu tenho coragem de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu quero que você me perdoe. Eu errei com você. Isso é o primeiro passo do arrependimento que vem para que a nossa vida mude e entre novamente no caminho do Senhor. Nós precisamos desse poder de Deus, porque por nós mesmos nós não temos condição, não temos nem coragem de fazer isso, mas é o amor de Deus que vem se manifestar. A manifestação do amor de Deus em nossos corações não exige de nós nenhum esforço, pois é o próprio Deus que coloca em nós o seu querer e também o desejo de fazer. E sendo de Deus, obviamente, que é o fazer o bem que Paulo diz não conseguir na carne. Pois as obras da carne são conhecidas e são totalmente contrárias à natureza de Cristo, e, consequente, levam para a morte e não para a vida. Quando nós estamos vivendo na carne, nós estamos vivendo para o pecado, para a morte. Porque nós não temos condição de ter nada
que possa levar à vida. Somente Cristo pode isso, né? Tudo que fazemos na carne é pecar. Tudo que fazemos na carne, qualquer que seja o nosso desejo, que for independente de Deus, é pecar. Nós não temos condição, né? É tudo contra Deus. Filipenses 2, de 12 a 15, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra de Deus, ela é um manual que nos ensina e ela esclarece. Então, quando você pergunta, por que eu não consigo? Por que eu não faço? Por que eu não tenho força? Então a palavra vem e te explica. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que aconteceu na tua vida? O que aconteceu quando você nasceu morto para Deus? O que Cristo fez e veio com a sua vida vivificar o seu espírito. E aí então ele vem dizer, você está no mundo. E nós temos uma segurança muito grande, porque a Bíblia diz assim, Jesus disse, aquele que o Pai me der, eu jamais lançarei fora. E quem estiver em Cristo, o maligno não o toca. Isso é segurança para nós. Então, quando nós estamos nas nossas lutas, vivendo e vendo as coisas acontecendo à nossa volta, onde há corrupção, gente, essas questões que a gente tem visto na imprensa ultimamente, pessoas morrendo por falta de dinheiro na saúde, políticos tirando dinheiro do governo e roubando e desviando, e a gente fica pensando, parece que Deus não está no controle, mas Ele está no controle. Porque aquilo que às vezes parece para nós que é muito ruim, serve para o nosso entendimento, para o nosso ensino, porque Deus quer ensinar o seu povo. E a palavra diz que o seu povo seria conhecido por ser um povo sábio e inteligente. Então nós temos que ter discernimento para ver as coisas. E isso que está acontecendo é para nosso próprio conhecimento e edificação. Quando nós vemos algo errado, nós sabemos que aquilo está errado e por isso nós temos a condição de dizer isso eu não quero. Quando alguém te faz uma proposta de corrupção, uma proposta que contraria o caráter de Deus, você tem a condição de ter o discernimento e entender que aquilo não glorifica a Deus e dizer não. É isso que Deus quer. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos sustenta, Ele nos capacita para sermos um povo diferente. Um povo que pode fazer o bem de acordo com o que Ele mesmo faz nas nossas vidas. Ao início da nossa meditação, vimos que do ponto de vista do homem, há uma diferença abissal entre o querer fazer o bem e o fazer o bem. E que do mesmo ponto de vista, a lei e a graça são coisas completamente antagônicas, contrárias. E dificilmente podem conviver entre si. Mas graças a Deus que nos salvou desse corpo mortal por intermédio de Cristo Jesus e nos uniu a Ele. Crendo nessa verdade, somos capacitados por meio da vida no Espírito para o cumprimento de uma única lei, o amor. Vamos ver aqui um texto de Romanos 5,19 que eu quero compartilhar com vocês, porque nós entendemos, como diz a palavra de Deus, né, aprendemos isso, que se Adão promoveu o pecado no mundo, Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E aí, então, no verso 19 do capítulo 5 de Romanos, a palavra diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só,
muitos se tornarão justos. Então, se de um lado, o mal entrou no mundo pela desobediência de Adão, por outro lado, Cristo veio para nos capacitar a fazer o bem. Mudança de vida, totalmente radical. Mudança de vida. Adão nos levou à morte. Cristo nos leva à vida. E é isso que nós precisamos estar a cada dia observando a nossa vida e buscando, porque buscar honra, buscar prestígio, buscar dinheiro, buscar prosperidade do ponto de vista do ser humano é muito fácil, só que nos leva à morte. Vida eterna é outra coisa, completamente diferente. Romanos 13, de 8 a 14, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. Amém. Olha só que palavra maravilhosa. Então nós aprendemos que nós não temos condição, mas a lei agora, que antes era não matarás, não adulterarás, não faz isso, não faz aquilo, um monte de coisa. Então agora a lei se resume: amarás o teu próximo como a ti, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo, essa é a única lei que está para que nós possamos cumprir. E essa lei fica fácil de cumprir, porque não é pelo nosso esforço, mas é pela vida de Cristo. É Cristo em nós que nos leva a amar. É Cristo em nós que nos leva a tirar o peso da lei e coloca em nós a noção do quanto Ele fez, do quanto nós não precisamos fazer e o quanto a graça operou a nosso favor. Para encerrar, gente, antes da gente encerrar aqui, eu queria ler também para vocês uma historinha que fala muito bem sobre a questão da intenção e da ação. Nós estamos falando sobre isso, que é a prática da lei de Deus, que é amar ao próximo. E esse amar ao próximo tem que se transformar em atitude. As pessoas precisam ver esse amor de Deus na nossa vida. Não basta você falar, senão fica como aquele marido que no dia do casamento, ele disse para a esposa que a amava. E 20 anos depois, essa esposa reclamou que ele nunca mais tinha dito isso. Aí então ele disse: olha, eu não disse mais porque eu ainda não mudei de ideia. Então, se eu disse que te amo e não disse outra coisa, eu te amo até hoje. Mas isso não é o bastante. A esposa precisa ouvir todos os dias. Então, isso precisa ser manifestado através de palavras, de atitudes, não é? Em uma reunião de pais, numa escola de periferia, a diretora incentivava o apoio que os pais deveriam dar aos filhos.
Colocava essa diretora também que os mesmos deveriam fazer presentes para os filhos. Entendiam que, embora soubesse que a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar e atender as crianças. Ela ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, na sua maneira humilde, que ele não tem tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana, pois quando ele sai para trabalhar, é muito cedo e o filho ainda está dormindo. E quando volta do trabalho, o garoto já está deitado. Explicou ainda que tinha que trabalhar assim para poder prover o sustento da sua família. Porém, ele contou também que isso o deixava angustiado. Não ter tempo para o filho, mas que tentava se redimir, indo beijá-lo todas as noites que chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol. Lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites ao beijá-lo. Quando este acordava, a criança acordava e viu o nó, sabia através dele que o pai havia estado ali e o havia beijado. O nó era o elo de comunicação entre eles. Mais surpresa ainda ficou a diretora quando constatou que o filho deste pai era um dos melhores alunos da sala. Esta história faz-nos refletir muito, e de muitas maneiras, de um pai como... Esta história faz-nos refletir muitas e muitas maneiras de um pai se fazer presente, de se comunicar com o filho. Então, o pai tinha a intenção. Se a gente fosse ver, olha, esse pai realmente não tem outro jeito. Ele não encontra com o filho. Ele levanta cedo, o filho está dormindo. Ele volta, o filho está dormindo. Não tem outro jeito do filho saber. Mas ele encontrou uma maneira de expressar o amor dele. A intenção desse pai se transformou num nó na ponta do lençol. Quando nós fizemos uma viagem missionária para o Nordeste, trabalhamos lá com os pais, com famílias, uma mãe semi-analfabeta no grupo, lá em Codó, ela disse assim, olha, eu trabalho o dia todo, saio de casa de manhã. Ela tinha uma criança, um filho bem pequeno. Ela falou, eu saio de manhã e quando eu saio, eu passo um batom vermelho nos lábios e dou um beijo e deixo a marca do batom na face do meu filho. O filho ainda está dormindo. Quando esse menino acorda, ele corre no espelho para ver a marca do batom da mãe que deu o beijo. E ele passa o dia todo, ele não deixa ninguém tirar a marca do batom. Ele passa o dia todo com aquela marca no rosto. Uma mãe semi-analfabeta, que não tem nenhuma técnica, nenhum conhecimento, mas ela tem o amor. E esse amor transforma em realidade, transforma em expressão, transforma em ato, em atitude, em ação, através desse beijo. Uma coisa simples, uma coisa que, muitas vezes a gente fala, puxa vida, como que eu não pensei nisso? Mas é simples, mas resolve, Então, realmente não temos nenhuma condição de fazer o bem, mas em Cristo, com alegria e regozijo, a intenção se concretiza em ação para a glória do Pai. Amém? Que Deus nos ajude a, cada dia, expressarmos o amor dele nas nossas vidas. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.